Meus amados, vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor? Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, vamos dar sequência, nossa série de exposições. Tiago, capítulo 1, verso 16, nós iremos ler dos versos 16 ao verso 18. E meditarmos na palavra do Senhor nesta manhã, nesse texto maravilhoso, tão rico, essa porção tão rica das Escrituras que nós temos. Tiago, capítulo 1, 16 ao 18, posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar. Deus bendito e santo, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E mais uma vez, o meu pedido a Ti é que o Senhor me capacite para pregar a Tua palavra. Eu só posso, Senhor, chegar aos ouvidos dos meus irmãos, mas que o Teu Espírito os converta, Pai. Não permita com que eu seja um empecilho para que os meus irmãos não entendam a Tua palavra, mas que ela se faça claro, para que nós possamos ter os nossos corações transformados. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o verso 16 de Tiago capítulo 1, ele começa dizendo para nós, não vos enganeis, meus amados irmãos. E você tem aqui um tom de Tiago, dizendo essa transição para nós não nos enganarmos. E a pergunta que fica é não nos enganarmos com o que Tiago está dizendo aqui. Nós separamos o sermão em duas partes, começamos na semana passada e terminamos hoje. Na semana passada nós fizemos dos versos 13 a 15 e hoje dos 16 ao 18, né? Até na minha Bíblia, talvez na de vocês também está separado, né? Na minha, a partir do verso 16 está a origem do bem e do 13 ao 15 a origem do pecado, está separado. Mas do verso 13 ao verso 18, você tem o argumento de Tiago sobre as tentações. É um texto só, é uma linha de raciocínio só que Tiago está trazendo para nós, de como os cristãos devem lidar com as tentações. Esse é o grande ponto aqui. E quando no verso 16 ele diz assim, meus amados, não vos enganeis, você sente um tom de preocupação, um tom caloroso, né, um tom pastoral desse pastor Tiago, sobre nós não sermos enganados. E enganados com o quê? Com aquilo que ele acabou de dizer, com aquilo que ele acabou de ensinar, e com aquilo que ele ainda vai dizer para finalizar o seu pensamento sobre como o crente lida com as tentações. Então, para recapitular muito rapidamente o que nós falamos, dessa primeira parte sobre o que nós não podemos nos enganar, Tiago diz no verso 13 que nós não podemos nos enganar porque Deus não pode ser tentado por sua natureza. Deus não pode ser tentado. Meus amados, não se enganem. Deus não se tenta, porque Ele tem uma natureza santa, uma natureza perfeita, que nós vimos o caráter de Deus. E não somente isso, mas Ele também não pode tentar ninguém, que é o verso 13. Ninguém é tentado por Deus e Ele mesmo não pode ser tentado. Então Deus não tenta os seus filhos. Meus amados, não se esqueçam, não se enganem, Deus não tenta o seu povo. Isso é um trabalho de Satanás e um trabalho do seu próprio coração, que é o verso 14. Não se enganem, vocês são tentados pela sua própria cobiça. Vocês estão tentados pelo próprio desejo do coração de vocês que surgem. E o grande culpado e o grande vilão são vocês e não Deus. Não se esqueçam disso. Então, Tiago está nos trazendo essas características que nós temos que pensar para não atribuirmos a Deus a responsabilidade dos nossos pecados. Nós vimos os dois grandes pontos. Não podemos culpar a Deus pelos nossos pecados, primeiro, porque Ele tem um caráter santo, e segundo, porque nós somos os culpados e nós somos os que precisamos da graça de Deus. E daí agora, a partir do verso 16, o pastor Tiago vai dizer para nós não nos enganarmos com aquilo que ele vai dizer e fechar o seu pensamento. Ou seja, são 3 pontos que nós não podemos nos enganar a respeito das tentações. E você sente esse calor, esse tom pastoral do pastor Tiago sobre as tentações. E é interessante quando você pensa no argumento inteiro que ele está dizendo sobre as tentações, porque Tiago não precisava dizer sobre isso,
sobre nós não nos preocuparmos, nós não nos enganarmos. Ele podia simplesmente dizer, meus amados, não façam isso, não é isso que acontece, a grande realidade é que são vocês, e depois ele simplesmente poderia continuar dizendo sobre os outros pontos que ele vai dizer. Mas ele para no meio do seu argumento, nessa transição, e diz, meus amados, não se enganem, não se enganem. Isso é muito importante para nós, sobre essa sentença do pastor Tiago, sobre nós não nos enganarmos, porque hoje, infelizmente, naquela época também, existe, meus amados, uma relativização da verdade. Hoje, está cada vez mais difícil se crer em verdades concretas e absolutas que as Escrituras nos impõem. Hoje, parece que nesse discurso de, eu interpreto a Bíblia da forma como eu quero, o texto depende de quem lê, depende de quem interpreta, isso é um erro, porque muitas vezes existem verdades absolutas e concretas que nós não podemos relativizar, e quando nós relativizamos as verdades bíblicas, nós estamos nos enganando, que é o que o Tiago está dizendo, não se enganem, Deus não tenta ninguém, não culpem a Deus, não se enganem, se vocês afirmarem isso, vocês estão indo contra a própria palavra. Deus não tenta, como Ele também não pode ser tentado, não se enganem. E, na verdade, vocês são os culpados, não se enganem relacionado a isso também. E quando nós temos uma leitura relativizada da verdade, nós erramos sobre quem nós somos, nós erramos sobre quem Deus é. E Tiago está muito preocupado com isso, a esses irmãos, para nós não nos enganarmos. E justamente pelo seu próprio coração, que é o contexto aqui, de nós não sermos enganados pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo. Eu quero mostrar aqui para os irmãos, rapidamente, alguns outros textos e algumas outras passagens, que Paulo diz exatamente a mesma coisa que Tiago, e que são verdades absolutas, que forçam e justificam, e validam o que Tiago está dizendo, sobre nós não nos enganarmos. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, é um texto muito importante. Esse verbo que Tiago usa do engano, é um verbo muito sério, que está dentro da igreja, sobre os pensamentos, sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. E meu pedido é que o Espírito Santo me ajude nesta manhã, aos irmãos também entenderem, para que nós todos não sejamos enganados. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, Paulo diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta retórica, né? Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino dos céus? É óbvio que nós sabemos. Aí ele vai dizer, não vos enganeis, está vendo? Ele usa a mesma sentença que Tiago está usando. Meus amados, não se enganem, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus amados, não se enganem. Vocês não podem relativizar essas verdades. Pessoas que vivem nessa prática consciente desses pecados, alimentando as suas inclinações carnais, a impureza, a idolatria, a avareza aqui, os maldizentes, eles não vão herdar o reino dos céus. É o que ele está dizendo. Não se enganem, eles não vão, no final do versículo, eles não herdarão o reino dos céus. Ou seja, meus irmãos, nós temos verdades absolutas que nós não podemos negociar. Não se enganem, não vão. Porque hoje, nessa relativização da verdade, a gente acha que vai existir prostituta no céu, por exemplo, e não vai. Não vai, porque o texto deixa claro que eles não herdarão o reino dos céus, porque vivem nessa prática do pecado. A gente coloca pano quente no pecado, a gente dá o jeitinho, mas a palavra é categórica, não se enganem com isso. Se vocês irem um pouco mais à frente, nós temos a mesma sentença em 1 Coríntios 15, que Paulo vai dizer, só passem algumas folhas à frente. 1 Coríntios 15, verso 33, o contexto aqui, Paulo está lidando com a ressurreição dos mortos. E tinha alguns homens lá que estavam disseminando mentiras sobre a ressurreição dos mortos, a nossa segunda ressurreição, a nossa ressurreição, de fato, eles estavam ensinando coisas erradas a respeito disso. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis. De novo, temos uma outra verdade que não podemos nos enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Outra verdade inegociável que nós não podemos negociar. As más conversações corrompem os bons costumes.
Não tem como, meus amados, nós não podemos relativizar isso. Entre o que você fala e entre o que a Bíblia nos orienta, nós precisamos ficar com as Escrituras. Você pode não ser um deles hoje, mas a Bíblia diz que essas más conversações, a roda que você anda, as pessoas que você escuta, as conversas que você participa, te moldam. E daí isso vai influenciar, sim, os seus costumes. É por isso que nós vemos muitos irmãos saindo das igrejas e literalmente abandonando a fé, no sentido de, eu não vou mais em lugar nenhum, e sempre por trás desse lugar nenhum tem algum amigo que já é descrente, algum amigo que já está afastado, e diz assim, você consegue ser crente sem estar na igreja? Você consegue ir para o céu sozinho, sem vida de igreja, sem comunhão, sem participar da ceia, sem estar usufruindo das bênçãos que Deus derrama sobre a igreja? Você consegue. E as más conversações corrompem os bons costumes da vida de igreja. Nós precisamos ficar com isso. E Paulo está dizendo, não se enganem, é isso que acontece. E o último texto que eu quero ler com os irmãos, que é essa mesma sentença, é em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 7. Paulo agora falando a uma outra igreja, de novo, vocês não podem se enganar sobre este assunto. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se enganem. Nós temos aqui, existe uma lei que Deus criou no universo, que se chama a lei da semeadura. Não se engane, aquilo que você planta, você colhe. É simples. Não ache que você vai plantar maldade, que você vai plantar discórdia, que você vai plantar, enfim, seja lá o que for. Nós usamos muito isso para dízimos e ofertas, né? No momento de ofertório, que cabe sim, mas Paulo está dizendo aqui, se você se você planta para a sua própria carne, você vai colher a corrupção. E você precisa plantar no Espírito para que você colha a vida eterna. Não se engane, porque vocês fazendo isso, é uma falsa paz que você tem quando deita a cabeça no travesseiro. Porque você irá colher, porque no fim das contas, de Deus não se zomba. Verdades absolutas que nós não podemos negociar. Então, meus amados, diante dessas passagens que eu li, que a mesma expressão que Tiago está usando é, meus amados irmãos, não se enganem a respeito de Deus, e não se enganem a respeito de vós. Vejam a importância do sola escritura no nosso contexto de igreja. Vejam a importância do sola escritura no nosso momento de vida cotidiana com Deus, nos nossos pensamentos. Porque o que Tiago está dizendo, o que Paulo está dizendo é, vocês, se não meditarem nas escrituras, em as verdades absolutas que a Bíblia nos diz, vocês irão se enganar. E vocês terão uma falsa paz, vocês terão uma falsa segurança, vocês terão um falso cristianismo. É loucura achar que você vai viver na sua vida de pecado e acha que vai para o céu. Não vai. Não vai, porque Paulo diz claramente por meio do Espírito que não herdarão o reino dos céus. Não se enganem com aquilo que eu já disse e não se enganem com aquilo que eu vou dizer, que é o verso 17. Que nós não podemos nos enganar, meus amados, sobre que Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não leva os seus filhos ao pecado, e Deus não leva os seus filhos aos pecados, e nós somos os responsáveis pelos nossos pecados. Essas são verdades absolutas que não podemos nos enganar. E agora ele vai seguir sobre o que o Deus faz. Então vimos os dois primeiros pontos, sobre o caráter de Deus e o que nós somos, e agora ele vai trabalhar o que Deus é e o que Deus faz. É por isso que nós não podemos terceirizar a culpa dos nossos pecados a Deus, que é esse grande discurso do verso 13 ao verso 18. Por que então não podemos atribuir a Deus as nossas falhas? Não se enganem, 16, 17, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda, meu irmão, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Outra verdade inegociável. A dádiva aqui e o dom perfeito são palavras intercambiáveis, né? Elas significam praticamente a mesma coisa, são palavras sinônimas, porque as duas querem dizer que Deus nos dá presentes. Isso é o que Deus faz. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que toda dádiva, todo dom, todo presente, toda capacitação vem lá do alto. Não se engane, meus amados irmãos. Tudo vem lá do alto. Ou seja,
Tudo aquilo que você faz de ruim provém da sua natureza pecaminosa. E tudo aquilo que você consegue ser e produzir de bom não é você, mas é a graça de Deus através de você. Um presente gracioso, bondoso que Deus te concedeu. Paulo diz nesse mesmo texto de 1 Coríntios 15 que nós lemos, ele diz que ele trabalhou muito mais do que todos os irmãos daquela igreja. Ele vai dizer que todavia não eu, mas foi a graça de Deus comigo que me fez operar, que me fez trabalhar, que fez de fato cuidar de vocês. Ou seja, todo o nosso dom, todas as nossas habilidades, todas as nossas expertises, todo o nosso currículo grande, todo o nosso dom de falar, nosso dom talvez de pregar, tudo isso, não se enganem, venha do alto. Não é você, e isso é um contraste claro que Tiago está fazendo sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Ele para só para falar assim, não se engane, porque a verdade é essa. Eu já disse quem vocês são. Ele disse o processo, de como se gera o pecado e como se gera a morte que nós fazemos. Nós concebemos a cobiça dá luz, nesse processo de gestação, dá luz ao pecado e o pecado nos mata. E agora, nesse último ponto, ele vai dizer sobre o processo que Deus nos dá a vida. A forma como Deus é e a forma como Deus trabalha em nós. E é interessante, meus amados, que ele vai dizer exatamente isso. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto. Vem de alguém que está acima da criação. Vem alguém que está muito acima de nós, de suas criaturas. É a graça de Deus nos dada, derramada como presente, como bênçãos. E ela desce, continua o versículo 17, e ela desce descendo do Pai das luzes. Essa ideia de Pai das luzes nos leva a uma ideia de um Deus criador, um Deus criacional. Esse texto nos leva a Gênesis, de um Deus que criou tudo com o poder da sua palavra, que está acima de toda a criação, e Ele é o Pai das luzes, aquele que criou o sol, aquele que criou a lua, aquele que criou as estrelas, aquele que criou os astros, e tudo o que acontece foi criado por esse Pai, por esse ser maravilhoso, perfeito e santo, que está lá no alto, que está acima, que está muito além da sua criação. E nós recebemos desse Deus, desse Pai das luzes, o dom. Nós recebemos desse Pai das luzes o presente, a dádiva, o dom da vida, e não somente isso, o dom da salvação, que é o que ele vai continuar dizendo. E esse Pai, que é o Pai das luzes, que está acima de tudo e de todos, ele cria tudo, sustenta tudo, e não sofre as consequências e os efeitos de absolutamente nada. Por ele estar acima, ele não sofre as consequências, os efeitos do que toda a criação sofre. Se nós olharmos à nossa volta, tudo, absolutamente tudo, é transitório. As coisas mudam, as dificuldades mudam, as pessoas mudam, tudo numa velocidade muito grande. E como o próprio Tiago já disse isso. E agora eu quero que os irmãos parem e perceba o que o Tiago está fazendo aqui. Nós estamos numa construção do raciocínio de Tiago sobre como os crentes lidam com as dificuldades. Esse é o grande guarda-chuva do capítulo 1. E Tiago está, desde o começo, dizendo que tudo isso é passageiro. Nós acompanhamos nos sermões Tiago construindo a ideia de que tudo que nós temos aqui é passageiro, para que agora ele chegue no ápice de seu argumento, no ápice da sua narrativa, para dizer sobre Deus. E o Deus é aquele que não muda nada. O Deus é aquele que se sustenta. O Deus é aquele que não sofre como nós sofremos. No verso 3, se os irmãos lembrarem, nós vimos aqui Tiago dizendo que nós passaremos por várias provações, porque elas mudam, e porque elas passam, e porque elas são diferentes. São de várias maneiras e de várias formas, porque as provações mudam. No verso 8, acompanhe comigo em Tiago 1, no verso 8, Tiago vai dizer para nós não sermos inconstantes como a onda do mar, porque a onda do mar é o quê? Inconstante. Você não tem uma sequência exata e perfeita das ondas. Elas são constantes, elas vão e elas voltam. Elas surgem, o vento vem, as quebra e elas mudam o seu percurso. No verso 9, ele lembra aos pobres para não olharem para a sua pobreza aqui na terra, porque eles têm uma herança, uma dignidade que foi dada por Deus por meio de Cristo.
E aqui vai passar, a pobreza passa, as dificuldades passam. E daí no verso 10 ele se vira ao rico e diz: o rico também glorie-se na sua insignificância, porque o que você tem também passa. Não só o que você tem, mas quem você é, porque vocês são como a flor do campo, como a flor da erva que cresce, aparece, o vento vem, derruba. Ou o sol, que é o verso 11, né? O sol vem, nasce, cai sobre a flor e a flor seca. E esse mesmo sol que nasceu e que matou a flor, é o sol que no fim do dia dá lugar à lua. E a lua, quando aparece, a lua também tem fases, né? Você tem a lua crescente, a lua minguante, a lua nova. Tiago, ele vem construindo o seu raciocínio desde o começo, sobre tudo ser passageiro, sobre tudo ser diferente, tudo mudar, as mudanças climáticas, as mudanças econômicas, tudo, a natureza muda, nós mudamos. O cabelo branco chega, a idade chega. Essa semana não, né? Faz umas 2 ou 3 semanas, né, amor, que surgiu meu primeiro cabelo branco. Meus irmãos, uma festa em casa. O Leonardo conta para todo mundo que eu tenho cabelo branco agora. Essa semana a gente foi buscar o piano na casa de uma mulher que a gente nem conhecia. Ele: meu pai tem 32 anos e tem um cabelo branco. E eu: meu filho, segura. É maravilhoso. As coisas passam, meus irmãos. Tiago está desde o começo da carta. Isso passa, isso passa, isso passa. Olhe para Deus, isso passa, isso passa. E quando ele chega no ápice de seu argumento, ele diz: existe um Pai das luzes que está acima disso, e ele não sofre nada disso. Nós somos os mutáveis, nós somos os que mudamos, e começamos a nossa vida, às vezes fervorosos, e depois mudamos. As provações também mudam. E diante desse cenário, do contexto que os irmãos aqui que Tiago está escrevendo, estavam passando por dificuldades e provações e perseguições, Tiago está o tempo todo dizendo: meus amados, descansem, porque esse Deus não muda. Olha como ele termina o verso 17, que é exatamente o que eu estou dizendo. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está nos chamando a atenção à imutabilidade de Deus. Essa doutrina maravilhosa que nós esquecemos, da imutabilidade do Deus Todo-Poderoso, que não sofre as consequências que nós sofremos, os efeitos da queda, os efeitos dos cosmos. Deus não sofre nada disso. E diante desse cenário, deveria ser um acalento para aqueles irmãos que estão recebendo a carta, como para nós. A doutrina da imutabilidade de Deus, meus amados, é um conforto, é um consolo, é um acalento, é um bálsamo para as nossas mentes perturbadas, que não sabemos o que vai acontecer amanhã. A doutrina da imutabilidade de Deus é para nossa alma abatida, preocupada, desesperada. Calma, aquieta sua alma, como diz o salmista. O salmista vai dizer: os inimigos perguntam para mim, aonde está o seu Deus? E o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Eu ainda o louvarei. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. Ele controla tudo e não sofre as consequências de absolutamente nada. Descanse, meu irmão, aquieta-te na imutabilidade de Deus. Graças a Deus que o nosso Senhor não é um Deus, homem como nós. Malaquias 3, capítulo 6, Malaquias 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, e é por isso que vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. A imutabilidade de Deus já é uma doutrina conhecida na antiga aliança, de um Deus que preserva tudo que Ele fez, todas as suas promessas, porque Ele não muda. Nós falhamos, nós quebramos o nosso pacto, nós falamos: Deus, eu vou ser fervoroso em oração, dá 2 dias você já abandona, começa o ano, eu vou ler a Bíblia toda em 1 ano, dá 1 semana você já está 25 capítulos atrasados, e nós abandonamos. Mas Deus não é assim. É por isso que Deus é um Deus de aliança, e Ele não quebra o lado dEle. Deus não muda os seus pensamentos, Deus não muda as suas ações como nós. Nós só estamos aqui hoje, podendo pregar esse Deus, porque Ele não mudou. Porque se Ele tivesse mudado, não teria um de nós aqui para contar a história. Então, eu queria discorrer muito rapidamente com os irmãos sobre essa doutrina da imutabilidade de Deus que Tiago está dizendo. E vocês percebem que Tiago, ele fala muito rápido sobre isso, e ele não para, porque Tiago está dizendo com crente. Tiago está lidando com um povo que conhecia a lei.
Tiago está lidando com um povo que já leu Malaquias e que Deus disse, eu não mudo. Se você pega Paulo falando sobre isso, Paulo vai discorrer a doutrina, explicar, né, porque ele está falando para gentios. Mas para o povo de Deus, a imutabilidade do Senhor não era algo para se passar muito tempo falando. Tiago é prático, né? Tiago é muito cirúrgico. Mas nós aqui precisamos nos lembrar, porque nós esquecemos que nosso Deus não muda, e nós nos desesperamos com tudo que está acontecendo à nossa volta. Os irmãos sabem, né, e como nós estamos orando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, como tem sido difícil a situação que aqueles irmãos têm passado. E nós precisamos descansar na imutabilidade de Deus. Não temos um coração que murmura. O coração que murmura é um coração que duvida do caráter de Deus. É diferente do lamento. O lamento é aquele que chora sem entender os propósitos, mas não duvida do caráter de Deus. Sabe que esse Deus não muda, que está vendo todas as coisas e que é soberano sobre tudo e sobre todos. E essa doutrina da imutabilidade, quando nós levamos elas a sério, muda o nosso relacionamento com Deus. Porque nós não imaginamos um Deus temporal, um Deus que é mudado e moldado segundo as circunstâncias como nós estamos acostumados. Tudo debaixo do sol muda, tudo, absolutamente tudo. E nós estamos acostumados com esse ambiente de mudança. E daí, quando as coisas começam a dar ruim, você já acha que é Deus que está mudando, que é Deus que está fazendo, que é Deus que está te tentando, que é Deus que está colocando as armadilhas para que você caia. E Tiago está sendo muito incisivo. Deus não muda. Deus não pode ser tentado, Deus não tenta, e em Deus não pode existir sombra ou variação de mudança. E dentro dessa doutrina maravilhosa da imutabilidade de Deus, meus amados, tem algumas lições importantes, e eu queria destacar apenas 3 com os irmãos, para que vocês possam descansar no Deus que nós cremos. O que nós aprendemos, e o que a doutrina da imutabilidade de Deus nos ensina, é que o que Deus prometeu ao seu povo, Ele nos dará, porque Ele não pode mentir. Nós cantamos aqui agora, né? Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas. E são. Um Deus que não muda é um Deus que deu promessas ao seu povo e nós precisamos descansar nisso. Se a palavra diz que Deus nos deu perdão pelo sacrifício de Cristo, nós cremos nisso. Se Deus deu promessas de que quando nós morrermos aqui, fecharmos nossos olhos aqui na terra, nós entraremos com o Senhor no céu, são promessas verdadeiras. Não se enganem, não negociem. O Deus não muda, o Deus que disse vai acontecer, o Deus que falou vai cumprir. A segunda vinda de Cristo vai acontecer, a ressurreição dos mortos vai acontecer, o novo céu e a nova terra vai acontecer, o enxugar dos nossos olhos toda lágrima vai acontecer, meus irmãos, porque Deus não muda e as suas promessas não podem mudar. A segunda coisa que nós aprendemos com a imutabilidade de Deus é que Deus não evolui, Deus não aprende, Deus não melhora, porque Ele é perfeito. Isso faz parte da nossa natureza. Nós aprendemos, nós nos desenvolvemos, Deus não. Em Isaías 40, no verso 13, vai dizer, quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem com Ele tomou conselho, quem o ensinou, quem tomou Ele para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? E a resposta é ninguém, porque Deus não evolui, Deus não aprende, Deus não precisa melhorar, Ele é perfeito. Isso significa, meus amados, que nós não precisamos dar conselhos para o divino. Nós não precisamos dizer a Deus, Deus, a minha vida não está indo no lugar certo, eu acho que deveria ir por aqui. Deus não precisa do nosso conselho, Deus precisa do nosso coração, crendo nas suas promessas e crendo no que Ele disse que estaria conosco. Nós, por mudarmos, achamos que Deus precisa se atualizar, porque parece que Deus ficou no passado, e Deus não está vendo as nossas necessidades contemporâneas. Parece que o Deus da Bíblia é um Deus antigo, que não tinha internet, não tinha necessidades como nós temos, não tinha os problemas atuais que nós enfrentamos, e achamos que Deus está levando o nosso rumo, o rumo da nossa vida para um local que não deveria. Mas não se esqueçam, a imutabilidade de Deus nos ensina que Deus não aprende, Deus não precisa de conselho, Deus não evolui, Deus não melhora. Nosso Deus é perfeito, meus amados, e descansem nele. E o último ponto de que a doutrina da imutabilidade nos ensina aqui,
sobre isso que Tiago está dizendo, em que Deus não existe sombra de variação, a imutabilidade de Deus nos ensina que o que Ele disse em sua palavra também não muda. Isso então significa que se Deus disse que algo errado há 2000 anos, continua errado. Não se enganem. Se Deus disse que algo errado 1000 anos antes de Cristo, lá com Moisés na lei, se Deus disse lá, continua sendo errado. Porque Deus não muda e os seus decretos, a sua moral não é alterada. Deus não precisa mudar a lei, a Bíblia não precisa ser atualizada, nós não precisamos pregar sermões contemporâneos para conversar com os problemas atuais. A palavra de Deus continua sendo perfeita. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não é como nós. E quando nós fazemos esses conchavos, nós estamos nos enganando, achando que Deus outrora falava de uma forma e agora fala de outra. Como nós vimos, Paulo dizendo aos Coríntios, se Deus disse para aquela igreja, aquelas pessoas que estão na igreja estão praticando e vivendo uma vida em pecado, nesses pecados não vão herdar o reino dos céus, não vão. Não é porque Paulo disse lá e agora é diferente, porque agora nós temos que ser mais polidos para lidar com os pecados dos irmãos. Nós precisamos não nos enganarmos e nos voltarmos às Escrituras. Aquilo que Deus disse continua sendo verdade. Não só nos pecados, mas também nas suas promessas, naquilo que Ele disse, que Ele fez por nós através de Cristo. E a pergunta que fica para nós é, será que nós cremos nisso mesmo? Será que nós cremos? Será que você consegue crer nessas promessas? Será que você consegue enxergar um Deus, um Cristo, um Jesus que veio ao mundo há 2000 anos atrás, que você não viu, e que Ele lá no madeiro levou os seus pecados, que você nem existia, que você está 2000 anos à frente desse homem, e que lá Ele levou os seus pecados, não só os seus, mas daqueles que ainda há de vir, e também levou os pecados daqueles que haviam morrido antes dele. Será que nós cremos nisso? O que a palavra diz é exatamente isso que acontece. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, e todas as nossas doenças, e todos os nossos pecados, para que nós sejamos justos diante dele. Se você ainda não crê nisso, meu irmão e minha irmã, corra para os braços de Cristo e peça ajuda a Ele. Peça para que Ele te ajude a você crer e não ser inconstante como as ondas do mar, como o próprio Tiago já disse no verso 6. Então essa é a grande verdade que Tiago está finalizando o seu pensamento. Meus amados irmãos, não se enganem, toda dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é o Deus que nós servimos, meus amados. E daí agora, no verso 18, para finalizar, Tiago vai nos dizer sobre o processo de que Deus nos gera vida. No verso 15, os irmãos vão perceber, olha o que ele diz no 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. Existe também em Deus uma geração. Assim como no verso 15, ele disse que a cobiça gera o pecado. Ele usa a mesma palavra aqui, só que um resultado completamente diferente, porque a fonte não é mais o pecado, e a fonte sim agora é Deus. Se o pecado gera morte nesse processo de gravidez, onde nós concebemos a cobiça, alimentamos o desejo, gera-se o pecado, e o pecado gera a morte, que é o verso 15, esse filho nasce e te mata, existe um processo de vida. E esse processo de vida é maravilhoso porque é o nosso processo de salvação. E aqui ele vai trabalhar dois elementos principais, fundamentais e doutrinários para nós entendermos como Deus nos dá a vida. Ele já explicou como a morte funciona e como a natureza pecaminosa nos leva ao inferno, nos leva à morte. E agora, nesse contraste, para finalizar o seu argumento, apontando para Deus, ele quer nos mostrar como é esse processo de vida. É por isso que Deus não nos coloca em ciladas. É por isso que Deus não induz os seus filhos ao erro, à morte. Ele nos conduz a um processo de santificação e um processo de vida eterna que Ele está todos os dias trabalhando em nossa vida. Deus nos dá dádivas, Deus nos dá dons, Deus nos dá capacidades por meio do Espírito a vencermos as nossas carnes, as nossas cobiças, os nossos desejos, e assim irmos em direção ao céu, à santificação e não de fato, à morte, ao pecado, ao inferno. Então, quais os dois argumentos que ele usa
nesse processo de gestação, se assim nós podemos dizer, como ele fez no verso 15. O primeiro deles, esse primeiro argumento é: pois segundo o seu querer, ele nos gerou. E aqui nós temos claramente Deus como o motor de nossa salvação. Temos claramente aqui Deus dizendo que a vontade pelo qual nós somos salvos parte unicamente, exclusivamente de Deus. Foi Ele que nos gerou, é isso que o texto está dizendo. É justamente isso que Tiago quer nos mostrar nesses fundamentos da fé, nesse primeiro ponto, de que Deus é o autor da nossa fé, é o autor da nossa salvação. Começa em Deus e termina em Deus. Ele nos deu vida, Ele nos gerou, não partiu de nós. Esse processo tem um resultado completamente diferente, porque ele iniciou completamente diferente. O início desse processo de vida eterna começou na geração segundo o próprio querer de Deus. Aí você pode dizer assim: eu entendi, Géser, mas eu quis o Senhor, eu desejei o Senhor, eu dei o passo. Eu não sei como foi o seu processo de fato vir à fé. Talvez você levantou as mãos, talvez você aceitou Jesus, talvez você veio à frente, enfim. Você vai dizer: eu quis, eu desejei, eu levantei a minha mão, foi feita uma oração ali por mim. Eu desejei. Eu acredito nisso, meu irmão. Eu acredito nisso, minha irmã. A palavra diz que é isso mesmo que aconteceu. Mas você só teve a vontade, o desejo, a sensação de se levantar e dizer: eu quero o Senhor. Você só conseguiu fazer isso porque Ele já havia trabalhado no seu coração. Porque Ele já havia te dado vida. Ele já havia te gerado. E você só reagiu. E você simplesmente se moveu ao que o Espírito já fez em seu coração. O dom, a dádiva, a graça, Ele já havia aplicado em seu coração. E daí quando você ouviu da verdade do Evangelho, você se moveu a isso. Eu sei que Deus não te trouxe ao Evangelho pelas orelhas. Eu sei que Deus não te trouxe arrastando. Eu sei que você não é uma marionete nas mãos do Senhor. O que eu sei é que Deus trocou o seu coração. O que eu sei é que Ele tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. O que eu sei é que aquilo que você odiava, que era o próprio Evangelho, Deus agora você ama. E aquilo que você amava, que era o seu pecado, agora você odeia. E isso só foi possível porque Ele trocou. Porque Ele foi porque Ele agiu, porque Ele te deu o dom. Porque tudo o que vem de bom do ser humano vem lá do alto, dos pais das luzes, em que não pode haver mudança, nem sombra de variação. Não foi você, meu irmão. E daí eu quero ler alguns textos com os irmãos que ajudam sobre essa doutrina maravilhosa do querer de Deus em nos gerar. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1. É um texto muito rico, né, que nós estamos lendo hoje, de doutrinas fundamentais da nossa fé, e que Tiago passa que parece batido, né? Mas ele está dizendo que Deus nos escolheu, foi Deus que nos gerou. Efésios capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim a essa igreja: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes de existir o haja luz em Gênesis, Deus já tinha os seus filhos que Ele já havia escolhido. É por isso que quando você levanta a sua mão aqui, no tempo e no espaço, você só está reagindo àquilo que já foi feito antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Existe um propósito nisso. E no final, no verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos deu vida, foi Ele que nos gerou. E todo contexto de Efésios capítulo 1 vai trabalhar a trindade na salvação. O Deus Pai escolhendo, o Deus Filho vindo e morrendo pelos nossos pecados, e o Deus Espírito Santo aplicando essa justiça em nossos corações. Veja o verso 11, ainda de Efésios capítulo 1. Nele digo que fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz
todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. É o Pai que decide, é o Pai que escolhe, Ele que nos trouxe vida, Ele que nos deu o fôlego de vida, Ele nos gerou. E daí virem uma página em Efésios capítulo 2, que é um texto muito conhecido por nós, que reforça, que justamente traz a ideia do que Tiago está dizendo sobre como nós temos vida. Esse é o Deus que nós cremos. Efésios 2, verso 1. Ele nos deu vida, de novo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É clichê, esse argumento, mas é uma grande realidade. Morto não tem ação, morto não tem desejo, morto não tem vontade, morto não escolhe. Ele nos deu vida quando nós ainda éramos mortos. E daí quando você vem a vida, que Ele te traz a vida, você reage. Aí ele vai dizer no verso 2, nós estávamos mortos, verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que isso está exatamente complementando o que ele disse à igreja de Corinto, porque essa vida pecaminosa aqui, das inclinações da carne, os desejos mundanos, dos pensamentos que nós fazíamos e andávamos segundo esse curso, faz parte do passado. Faz parte da sua vida morta, não faz parte agora de alguém que teve vida por meio do Espírito. Aí o verso 8, para finalizar, ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Olha a palavra aí, é o dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então, nesse processo de vida, começa em Deus, e Tiago está dizendo isso. Não se enganem, a salvação começa em Deus, e termina em Deus. Não se enganem, vocês só conseguem ser salvos pela graça, mediante a fé que Ele dá, porque isso é um dom. É o dom do Pai das luzes, que não pode existir variação sobre de mudança. Ele dá esse dom a nós, para que nós cresçamos em sua palavra. E nós somos salvos pela graça, e é por meio da fé. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a graça de Deus. E o que é a fé? Da onde vem essa fé? Neste processo, Deus te gera, Deus te traz a vida, e é mediante a fé que você crê. E o que é essa fé? Da onde ela vem? Tiago vai responder, no verso 18 ainda, quando ele diz, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O instrumento pelo qual Deus salva o seu povo e dá fé ao seu povo é pela palavra da verdade. A instrumentalidade de Deus para salvar os indivíduos que estão mortos é a palavra da verdade. Vocês estão com o Efésios aberto ainda? Veja no verso 13. Nós estamos no capítulo 1 de Efésios, Efésios 1, 13. Paulo diz, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja, a mesma palavra de Tiago. A palavra da verdade é o evangelho da salvação. Foi isso que vocês ouviram. Tendo neles também crido, fostes selados com o espírito da promessa. Em Colossenses capítulo 1, Paulo diz a mesma coisa, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1:5. A palavra da verdade é o Evangelho. O instrumento pelo qual Deus usa para pôr fé nas pessoas, para que nós creiamos em suas promessas, na imutabilidade de Deus, é a palavra da verdade do Evangelho. E o último texto que eu quero abrir com os irmãos, não os quero cansar, mas são textos importantes que nós precisamos ter em nossa mente para nós não nos enganarmos, que é o que o Tiago está nos dizendo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14. É a palavra da verdade, do Evangelho, que nos traz a vida. Romanos 10, 14. Olha esse texto. Paulo e suas perguntas retóricas, Romanos tem muito disso. Como, porém,
invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Esses textos que eu quis mostrar para os irmãos aqui, é para mostrar que a instrumentalidade de Deus para nos trazer vida e nos dar fé é a pregação da palavra do Evangelho. A verdade do Evangelho que vocês ouviram é a palavra da verdade do Evangelho. É por isso que em igrejas mais bíblicas e saudáveis, você não vai ver dança na igreja, por exemplo. Porque a dança não é a instrumentalidade de Deus para salvar o seu povo. A instrumentalidade de Deus para salvar o seu povo é a pregação da palavra do Evangelho. E agora existe um movimento de não só dança, que é um processo que eles dizem evangelístico, mas a dança, mas agora também tem a pintura, aonde as pessoas vêm à igreja, que tem o dom de pintura, e começam a pintar nos cultos, nesse processo de evangelização, de uma obra que o Espírito está interpelando eles a fazerem aquilo. Existem vários lugares que fazem isso. Eu gosto muito de pintura, mas não é para o momento de culto, não é esse momento, não é esse lugar, não é esse espaço. A pintura, a dança, muitas vezes o próprio teatro é ineficiente, não funciona, não converte, não é a instrumentalidade de Deus para que as pessoas creiam no Evangelho. Nós precisamos nos levantar e pregar o Evangelho, porque isso, é por meio disso que Deus usa para transformar, para gerar vida, para tirar dessa vida promíscua de pecado e trazer para o reino do Filho do seu amor. É a palavra, como diz Hebreus, que é viva e eficaz e que penetra no coração e faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. É a palavra, nada mais além disso. Existe aquela frase bonita, né? Que muitos falam, pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Já viu, né? Frase de Instagram. Pregue o Evangelho, se possível, use palavras. É bonita a frase, mas não é bíblica. É só isso. É uma frase bonita, mas para pregar o Evangelho você precisa necessariamente de palavras. A pregação do Evangelho são as palavras. Não há como você pregar o Evangelho sem pregar a palavra, sem falar necessariamente palavras. Como crerão se não há quem pregue? Não é quem dance, quem faz teatro, enfim. Para nós que somos reformados, a gente pode rapidamente repudiar esse tipo de prática. Mas existe um ponto de atenção para nós aqui. Nós, como reformados, podemos nos enganar e não usarmos nada disso, dessas artimanhas, mas acharmos que o nosso testemunho, acharmos que a nossa moral, acharmos que a forma como nós nos portamos, acharmos que o nosso bom exemplo são ferramentas de Deus para salvar os outros. Nós acharmos que a nossa conduta, a nossa moral, a forma como nós criamos os nossos filhos, são demonstrações de que as pessoas vão olhar e falar, uau, eu quero Deus, porque olha esse irmão, como se você fosse um instrumento de Deus para salvar essa pessoa. Você está se enganando se você pensa assim. A sua moral, a sua ética, a sua conduta, a sua cosmovisão são facilitadores para que as pessoas tenham o acesso à pregação do Evangelho. Tudo que nós somos podem ser facilitadores para que as pessoas se aproximem, e aí sim você dá a palavra do Evangelho para anunciar. Não é você, é a palavra. Nós caímos nisso, nós caímos no moralismo, nós caímos em exemplos de vida, nós caímos na forma como nós criamos os nossos filhos, nós caímos nessa ideia de que nós pagamos os nossos impostos, que nós falamos super bem, temos uma família super bem sucedida, como se isso fosse o que convertesse as pessoas. Nós achamos que os nossos testemunhos de vida convertem, não convertem. Foi maravilhoso para você, é um meio pelo qual a pessoa pode ter uma identificação, para que você tenha espaço para pregar a palavra de Deus, e ser um instrumento para Deus transformar aquelas vidas. E por fim, somos gerados pela palavra da verdade do Evangelho, verso 18 para finalizar, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Aqui Tiago está apontando para o fim de todas as coisas. Nós aqui estamos um pouco distantes desse contexto de primícias, né, desse contexto agrícola, mas naqueles dias, o que era isso? As primícias, elas eram a primeira leva da colheita que aqueles irmãos faziam, e essa primeira leva da colheita era uma espécie de amostra
né, uma espécie de amostra ali, numa prévia de como seria o resto da sua colheita. Então, as primícias era assim, se o meu fruto é bom, as primícias dos meus frutos, a primeira colheita é boa, toda a colheita será maravilhosa. Mas se meus primeiros frutos já forem ruins, a minha colheita nesse ano não vai ser boa. As primícias, essa prévia, essa amostra. E se nós olharmos, as Escrituras usam muito esse tipo de linguagem no Novo Testamento. E Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios 15, dizendo que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, Cristo é esse primeiro fruto, é essa prévia do que nós seremos um dia na ressurreição. O Cristo é aquele que ressuscitou e jamais vai voltar a morrer novamente. E Ele é o fruto, Ele é a primícia, para que nós, então, olhemos para Ele e saberemos que o Deus um dia vai vir com a sua grande colheita e nós seremos parecidos com Cristo. Nós seremos como Ele. Paulo também traz essa ideia em Colossenses, né, dizendo que Ele é o primogênito de entre os mortos, essa ideia do primeiro, o nosso representante, que é exatamente aquilo que nós seremos, com corpos glorificados, sem a mancha do pecado, sem a presença do pecado em nossas vidas. Tiago quer nos mostrar nessa realidade, de que Deus nos salva e de que Deus está nos levando para a eternidade. Deus não coloca ciladas. Deus está preparando um novo céu e uma nova terra para nós habitarmos e descansarmos nele e em sua palavra, de um Deus que é imutável, de que um dia nós não sofreremos mais essas mudanças que nós temos hoje em dia. É por isso que não podemos atribuir a Deus os nossos pecados, porque é Deus que está nos levando à vida eterna, e não ao erro, e não à morte, mas nos gerando vida pela sua palavra e nos fazendo descansar no modelo perfeito que já ressuscitou e que já está nos céus, intercedendo por nós, aguardando ansiosamente a nossa chegada, que um dia em Apocalipse vai dizer que Ele virá para a grande seara, e que Ele encontre os seus filhos prontos, como promessas, como primícias maravilhosas, que foram trabalhadas nesse processo onde Ele começou, que a boa obra que Ele começou em nossa vida, Ele há de completá-la até aquele último dia. Amém, meus amados? Vamos orar ao nosso Senhor.